História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, desde o apóstolo Tiago o Justo até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém, que está atualmente à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. Agora nós vamos falar sobre a história de vida do diácono, sacerdote, bispo e papa Alexandre de Jerusalém. O Papa Alexandre de Jerusalém iniciou seu pontificado à frente à Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano de 240, após o martírio do Papa Górdio. No ano de 240, o imperador romano Maximiliano Trácio deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Górdio. O Papa Górdio foi levado à prisão e foi sentenciado à flagelação e à decapitação. Após a decapitação do Papa Górdio, todos os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, no ano de 240, nas catacumbas de Jerusalém, aonde fica a Igreja Católica de Jerusalém, iniciaram-se as celebrações das exéquias. As exéquias do Papa Górdio durou 7 dias. Passando 7 dias das exéquias do Papa Górdio e do seu enterro, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reuniu em assembleia e escolheu como seu novo pontífice o bispo Alexandre de Belém da Galileia. O bispo Alexandre, se tornando-se o 34º pontífice da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, desde o apóstolo Tiago Justo até ele, o bispo Alexandre. O bispo Alexandre, ele nasceu no ano 160, foi batizado pelas mãos do Papa Máximo I. Foi ordenado ao diaconato pelas mãos do Papa Capião. Foi ordenado ao presbitério pelas mãos do Papa Doliciano. E foi ordenado ao bispado pelas mãos do Papa Germano. Com o martírio do Papa Górdio e com a escolha do Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, o bispo Alexandre se tornou o 34º Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém. No ano de 240, como o Colégio Apostólico já tinha escolhido o nome do bispo Alexandre como novo pontífice da Igreja Católica de Jerusalém, a Igreja Católica de Jerusalém em Israel e o Colégio Apostólico elaborou-se 11 documentos e enviou para as 11 sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. E um desses documentos chegou-se ao Papa Fabiano da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano. O Papa Fabiano elaborou 2 documentos e enviou imediatamente para a Igreja Católica Apostólica de Jerusalém para lamentar-se o martírio do Papa Dio, fortalecer os cristãos de Jerusalém e Israel para permanecerem firmes na presença do Senhor. O segundo documento, o Papa Fabiano da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano, parabenizou-se o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha do nome do bispo Alexandre de Belém da Galileia para ser o 34º pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Fabiano da Igreja Católica Apostólica Romana também elaborou mais 2 documentos e enviou para mais 2 sedes apostólicas. Para o Papa Babilas da Igreja Católica de Antioquia, para que ele celebrasse a celebração de tronização e consagração e iniciação do pontificado do bispo Alexandre como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. E também o segundo documento foi para o
Papa Tito da Igreja Católica de Bizâncio para ele pregar na celebração de tronização e de consagração e iniciação de pontificado do bispo Alexandre como novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém. No ano de 240, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reúne nas catacumbas em Jerusalém e Israel para celebrar a celebração de iniciação de pontificado do bispo Alexandre como novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém. A celebração dá início com os ritos iniciais presididas pelo Papa Bábilas, da Igreja Católica de Antioquia. O Papa Bábilas se apresentou perante a todos os cristãos de Jerusalém e Israel, apresentou-se os demais papas, apresentou-se os bispos, apresentou-se os sacerdotes, os diáconos, missionários e a todo o povo presente. Em seguida, ele dá início à liturgia e os ritos iniciais. Ele invoca a Trindade Santa. Após invocar a Trindade Santa, ele pede para que todos presentes na celebração pede perdão dos seus pecados. Após todos pedirem perdão dos seus pecados, o Papa Bábilas pede para que todos orassem ao Senhor pedindo a graça e a proteção. Se canta-se o glória e depois ora. Em seguida se dá início à liturgia da palavra. Lê-se uma leitura do livro do Antigo Testamento. Após a leitura do livro do Antigo Testamento, se canta-se um salmo. Após cantar-se o salmo, lê-se uma leitura de um dos evangelhos da Bíblia. Após essa leitura, a palavra é passada para o Papa Tito, da Igreja Católica de Bizâncio. O Papa Tito começa a sua homilia, a sua pregação, enfatizando-se a tradição deixada desde o Senhor Jesus Cristo, passando pelos apóstolos até eles. Ele frisando que os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel mantivessem a unidade e o zelo apostólico, respeitando-se o sagrado magistério, respeitando-se a tradição apostólica, vivenciando-se as sagradas escrituras à luz do que o magistério da igreja e a tradição da igreja ensina. Enfatizou para que os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel permanecessem ativos na presença do Senhor eucarístico, na Eucaristia, se alimentando-se do corpo e do sangue do Senhor e vivendo-se uma fé tremenda em comunhão com a igreja através dos santos mártires. E também ele enfatizou para que os cristãos, tanto da Igreja Católica de Jerusalém e de todas as sedes apostólicas esparramadas pelo mundo, ficassem firme e forte da Igreja do Senhor Jesus, mesmo com as perseguições do Império Romano, mesmo com os levantes do povo de Deus. Após as palavras, ele terminou. Em seguida, ele passou a palavra para o Papa Bábilas. O Papa Bábilas inicia o rito de entronização e de consagração do bispo Alexandre como novo Papa. O bispo Alexandre se ajoelhou-se diante do presbitério, fez os juramentos diante de toda a igreja, diante do Papa Bábilas. Em seguida, se curvou deitando diante do altar. O Papa Bábilas iniciou as orações e os cantos de louvores. Após, o bispo Alexandre se ajoelhou novamente diante do presbitério. O Papa Bábilas pegou os pergaminhos das Sagradas Escrituras, abriu-se sobre a cabeça do bispo Alexandre, orou-se ao Senhor. Em seguida pegou o óleo da unção, orou-se e ungiu sobre a cabeça do bispo Alexandre, ungiu sobre as orelhas do bispo Alexandre, ungiu sobre os lábios do bispo Alexandre, ungiu sobre o coração do bispo Alexandre e ungiu sobre as duas palmas da mão do bispo Alexandre. Em seguida, o Papa Bábilas, juntamente com o Papa Tito, juntamente com o Papa Maximiliano da Armênia, juntamente com o Papa Diósio de Alexandria, pegaram-se as vestes e vertiram o bispo
Alexandre. Após as vestes vestidas sobre o bispo Alexandre, oraram-se e consagraram-se o bispo Alexandre como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, no ano de 240. Após a consagração do Papa Alexandre, o Papa Bábilas deu início à celebração eucarística. Se apresentou-se o pão, a água e o vinho. O Papa Bábilas pegou o pão, se elevou-se aos céus e orou e o colocou novamente sobre a mesa do altar. Pegou-se a água, ergueu-se ao céu, orou-se e colocou novamente sobre a mesa do altar. Pegou-se o vinho, orou-se, elevando aos céus e em seguida colocou novamente sobre a mesa do altar. Em seguida, o Papa Bábilas pegou a água, misturou no vinho, orou-se também e consagrou-se e colocou sobre o altar. Pegou o pão, orou-se e consagrou, colocou sobre o altar. Em seguida, fez as orações. Em seguida, rezou-se o Pai Nosso. Em seguida, leu-se as passagens das Sagradas Escrituras que Jesus reparte o pão e faz os ritos distribuir aos apóstolos. Após o Papa Bábilas repetir as mesmas palavras do Senhor Jesus, as distribuiu para todos os fiéis presentes na celebração de tronização, de consagração e iniciação do pontificado do Papa Alexandre. Após todos comerem do corpo e do sangue do Senhor Jesus, derem graças, o Papa Bábilas passou a palavra para o Papa Alexandre. O Papa Alexandre agradeceu a presença de todos. O Papa Alexandre fala pela primeira vez assentado-se à cátedra do apóstolo Tiago, a cadeira do apóstolo Tiago. O Papa Alexandre agradeceu ao Colégio Apostólico de Jerusalém, Israel, por escolher ele como novo pontífice. Agradeceu-se ao Papa Fabiano da Igreja Católica Apostólica Romana por aceitar ele como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém. Agradeceu a presença dos demais papas, agradeceu a presença dos demais bispos, dos sacerdotes, dos diáconos e de todos os missionários e todo o povo presente. Ele passou a palavra para o Papa Bábilas. O Papa Bábilas passa palavras para o Papa Tito de Bizâncio. O Papa Tito agradeceu a presença de todos, parabenizou o Colégio Apostólico pela escolha do Papa Alexandre, desejou boa sorte ao Papa Alexandre. O Papa Tito agradeceu ao Papa Fabiano por escolher ele como para ser o pregador da palavra de entronização e consagração e iniciação do pontificado do Papa Alexandre. E em seguida o Papa Tito passou a palavra para o Papa Bábilas. O Papa Bábilas agradeceu ao Colégio Apostólico de Jerusalém pela escolha do nome do Papa Alexandre para estar à frente da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Bábilas agradeceu a todos os papas presentes, agradeceu aos sacerdotes, agradeceu aos bispos e aos diáconos, missionários e a todo o povo. Agradeceu ao Papa Fabiano da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano por escolher ele, o Papa Bábilas, para ser o celebrante de entronização, de consagração e iniciação do pontificado do Papa Alexandre como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Em seguida, o Papa Bábilas dá a bênção Urbi Orbi de Jerusalém para o mundo. Após a bênção, o Papa Bábilas e os demais papas retornaram para suas sedes apostólicas. Após retornarem para suas sedes apostólicas, no ano de 240 dá início ao pontificado do Papa Alexandre como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Alexandre governou a Igreja de Jerusalém do ano de 240 até o ano de 250. Manteve os trabalhos deixados pelos seus antecessores, fortaleceu a catequese, nomeou novos diáconos e consagrou, nomeou novos sacerdotes e consagrou, nomeou novos bispos e consagrou, fortaleceu-se a catequese, fortaleceu os ensinos, fortaleceu os hospitais de campanha, fortaleceu-se a parte social, respeitando-se o cano bíblico, respeitando a liturgia, respeitando as celebrações litúrgicas, sendo obediente aos colégios apostólicos e sendo sempre em amor à igreja. No ano de 250, o imperador romano Décio manda prender o Papa Alexandre. O Papa Alexandre foi levado à prisão, foi martirizado e decapitado. O Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém se reúne em assembleia após o martírio do Papa Alexandre, se reúne e escolhe como seu novo pontífice o bispo Max Sabinas
da Jordânia como novo pontífice da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, no ano de 250 na era do cristianismo, no terceiro século do cristianismo.